Você já teve a sensação de que trabalha todos os dias, se esforça ao máximo, faz horas extras quando pode, tenta economizar, mas no fim do mês o dinheiro simplesmente desaparece? Parece que o salário entra em uma porta e sai pela outra. As contas chegam antes mesmo do pagamento cair, as preocupações roubam o seu sono, e o futuro parece cada vez mais distante daquilo que você sonhou. Talvez você já tenha feito promessas a si mesmo de que este seria o último mês vivendo dessa maneira. Talvez tenha tentado reorganizar suas finanças diversas vezes, mas sempre algo inesperado aconteceu. Um gasto que não estava previsto, uma emergência familiar, uma dívida antiga que voltou a aparecer. Aos poucos, o coração começa a acreditar que viver apertado é normal, que a escassez faz parte da vida e que a tranquilidade financeira é um privilégio reservado para poucas pessoas. Mas hoje eu quero convidar você a olhar para a Bíblia com novos olhos. A palavra de Deus não fala apenas sobre a eternidade. Ela também apresenta princípios práticos para administrar os recursos que Ele coloca em nossas mãos. Deus se importa com a nossa vida espiritual, mas também conhece as lutas do dia a dia, o peso das contas, a responsabilidade de sustentar uma família e o desejo legítimo de viver com dignidade e paz. Prosperidade bíblica não significa riqueza garantida ou ausência de dificuldades. Significa viver com sabedoria, contentamento, integridade e confiança na provisão de Deus, usando bem aquilo que Ele nos concede. Quando seguimos esses princípios, aprendemos a construir uma vida financeira mais saudável e equilibrada. Por isso, permaneça comigo até o final. Vamos percorrer juntos um caminho baseado nas Escrituras que pode transformar não apenas sua relação com o dinheiro, mas também sua maneira de enxergar a provisão de Deus. Antes de começarmos, quero fazer um convite especial. Se você acredita que Deus pode renovar sua esperança e dar sabedoria para administrar melhor os recursos que coloca em suas mãos, escreva aqui nos comentários: "Eu recebo a sabedoria para prosperar", que essa frase seja uma oração sincera, pedindo ao Senhor discernimento para viver de maneira fiel. Agora vamos ao primeiro princípio. O primeiro princípio é desenvolver uma mentalidade de mordomia. Muitas pessoas enxergam o dinheiro apenas como algo que lhes pertence. A Bíblia, porém, apresenta uma perspectiva diferente. Em diversos textos, aprendemos que tudo o que temos pertence, em última análise, ao Senhor, e nós somos administradores dos recursos que Ele nos confia. Essa mudança de mentalidade transforma completamente nossa maneira de lidar com as finanças. Quando entendemos que somos mordomos, passamos a perguntar antes de cada decisão: estou administrando bem aquilo que Deus colocou em minhas mãos? Essa pergunta muda prioridades. Ela muda hábitos, ela muda escolhas. Provérbios nos lembra que quem toma emprestado torna servo de quem empresta. Esse versículo não condena toda forma de empréstimo, mas alerta sobre os riscos de viver constantemente dependente de dívidas. Por isso, o primeiro passo para quem deseja sair dessa situação é olhar a realidade de frente. Não tenha medo de abrir as contas. Não esconda os boletos. Não ignore mensagens dos credores. Encare sua situação financeira com coragem. Anote todas as dívidas. Liste cada compromisso. Descubra exatamente quanto você deve. Muitas pessoas permanecem presas porque têm medo da verdade. Mas a liberdade começa quando enfrentamos a realidade. Depois de organizar essas informações, leve tudo em oração. Peça a Deus sabedoria para dar cada próximo passo. A oração não substitui a responsabilidade, mas fortalece o coração para agir com perseverança. O segundo princípio é colocar ordem nas finanças. Desde o início da Bíblia, vemos Deus estabelecendo ordem antes de desenvolver qualquer coisa. Ele organiza antes de multiplicar. Esse princípio também se aplica ao dinheiro. É muito difícil administrar recursos quando não sabemos para onde eles estão indo. Faça um orçamento simples.
Anote quanto entra. Anote quanto sai. Identifique despesas essenciais e gastos que podem ser reduzidos. Pequenos vazamentos podem afundar um grande barco. Muitas vezes não é um único gasto enorme que gera o desequilíbrio, mas dezenas de pequenas despesas feitas sem planejamento. Quando começamos a registrar nossos gastos, percebemos padrões que antes passavam despercebidos. Essa prática exige disciplina, mas produz clareza. E clareza gera boas decisões. Outro princípio importante é aprender a diferenciar necessidade de desejo. Vivemos em uma sociedade que constantemente incentiva o consumo imediato. Somos estimulados a acreditar que precisamos comprar mais para sermos felizes. Mas a Bíblia nos convida ao contentamento. Contentamento não significa falta de sonhos. Significa aprender a viver com gratidão enquanto caminhamos em direção aos nossos objetivos. Quem aprende essa lição evita muitas compras impulsivas e consegue direcionar melhor seus recursos. Agora quero compartilhar outro princípio extremamente importante. A Bíblia valoriza a diligência. Em Provérbios encontramos diversos ensinamentos sobre trabalho responsável, planejamento e esforço constante. Esperar a provisão de Deus não significa permanecer passivo. Significa trabalhar com excelência, desenvolver habilidades, buscar conhecimento e agir com honestidade. Ore por oportunidades. Mas também prepare-se para a praveta. Quando surgirem, estude, aprenda algo novo. Desenvolva competências. Busque crescer profissionalmente. Muitas vezes Deus responde nossas orações abrindo portas através daquilo que aprendemos durante o processo. Outro princípio fundamental é evitar novas dívidas enquanto paga as antigas. Isso exige paciência. Talvez o processo pareça lento, mas construir uma base sólida leva tempo. Provérbios ensina que a riqueza adquirida aos poucos tende a crescer com estabilidade. Vivemos na cultura da velocidade. Queremos resultados imediatos. No entanto, muitas conquistas duradouras são fruto da perseverança diária. Cada pequena economia, cada parcela quitada, cada decisão consciente representa um passo em direção à liberdade financeira. Não despreze pequenos avanços. Eles constroem grandes mudanças. Também precisamos falar sobre generosidade. A Bíblia incentiva um coração disposto a compartilhar. Isso não significa doar aquilo que comprometerá o sustento da família. Significa cultivar uma atitude de solidariedade, compaixão e disposição para ajudar conforme nossas possibilidades. A generosidade combate o egoísmo. Ela nos lembra que o dinheiro é um instrumento, não um senhor. Quando aprendemos a usar nossos recursos para servir ao próximo, nosso relacionamento com as finanças se torna mais saudável. Outro aspecto importante é a honestidade. A prosperidade construída sobre engano nunca produz verdadeira paz. A palavra de Deus valoriza balanças justas, integridade nos negócios e compromisso com a verdade. Se você possui dívidas, procure negociar quando possível. Converse com os credores. Honre seus compromissos. Talvez você não consiga resolver tudo imediatamente, mas cada atitude responsável demonstra compromisso com a mudança. Também é importante aprender a viver um dia de cada vez. A ansiedade costuma aumentar quando tentamos resolver todos os problemas de uma só vez. Jesus ensinou que basta cada dia o seu próprio mal. Isso não significa falta de planejamento. Significa não permitir que o medo do futuro paralise as decisões do presente. Faça o que está ao seu alcance hoje. Amanhã você dará o próximo passo. Outro princípio precioso é envolver toda a família. Quando apenas uma pessoa deseja organizar as finanças, o processo se torna muito mais difícil. Converse com seu cônjuge, explique os objetivos. Planejem juntos. Ensinem as crianças sobre responsabilidade financeira desde cedo. Famílias que caminham unidas conseguem enfrentar desafios com muito mais força.
Além disso, celebre pequenas vitórias, pagou uma dívida. Agradeça a Deus, conseguiu economizar este mês. Reconheça esse progresso. Aprendeu a controlar um impulso de compra. Comemore essa conquista. A gratidão fortalece o coração durante processos longos. Ela nos lembra que Deus continua presente em cada etapa da caminhada. Agora quero falar sobre esperança. Talvez sua situação financeira hoje pareça muito complicada. Talvez você esteja pensando, isso nunca vai mudar. Mas lembre-se de que muitas histórias bíblicas começaram em cenários impossíveis. José passou pela prisão antes de administrar o Egito. Ruth enfrentou a pobreza antes de experimentar restauração. Neemias encontrou uma cidade destruída antes de participar da reconstrução dos seus muros. Essas histórias não prometem prosperidade financeira a todos da mesma maneira. Elas mostram, porém, que Deus é capaz de conduzir seu povo mesmo em tempos difíceis. Ele concede sabedoria, abre oportunidades, fortalece o caráter, ensina perseverança e caminha conosco durante todo o processo. Agora eu quero convidar você para um momento de oração. Se puder, feche os seus olhos. Respire profundamente. Vamos falar com Deus. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti reconhecendo que Tu és a fonte de toda boa dádiva. Obrigado porque conheces nossas necessidades antes mesmo de as apresentarmos em oração. Senhor, olha com misericórdia para cada pessoa que enfrenta dificuldades financeiras. Dá sabedoria para administrar bem os recursos, coragem para enfrentar as dívidas com responsabilidade e perseverança para continuar caminhando mesmo quando o progresso parecer lento. Ajuda-nos a viver com honestidade, disciplina, contentamento e generosidade. Livra-nos do consumismo, da ansiedade e das decisões precipitadas. Abre portas de trabalho digno, concede oportunidades de crescimento e ensina-nos a confiar em Ti sem abandonar nossa responsabilidade diária. Que cada família representada aqui encontre paz, equilíbrio e esperança. Que nunca nos falte o pão de cada dia e que possamos usar tudo o que recebemos para glorificar o Teu nome e servir ao próximo. Em nome de Jesus, amém? Se esta mensagem fortaleceu o seu coração, escreva novamente nos comentários: eu recebo a sabedoria para prosperar. Lembre-se sempre de que prosperidade bíblica não começa na conta bancária. Ela começa no coração. Começa quando aprendemos a administrar com fidelidade aquilo que Deus já colocou em nossas mãos. As grandes mudanças normalmente não acontecem de um dia para o outro. Elas são construídas por pequenas decisões tomadas diariamente com sabedoria, disciplina e confiança no Senhor. Que Deus abençoe sua casa, fortaleça sua caminhada e conceda direção em cada decisão financeira. E nunca se esqueça desta verdade: a verdadeira prosperidade não consiste apenas em ter mais, mas em viver com sabedoria, paz e fidelidade diante de Deus.